Olá, eu sou Lua Valentia e você está assistindo ao canal Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje eu tenho o grande prazer de receber novamente aqui o Tio Pi. Oi, Tio Pi. Oi, minha rainha, tudo bem? Oi, pessoal, vocês estão bem? É uma alegria, Lu, é sempre um grande prazer estar aqui com você, é uma honra. Você sabe o quanto eu tenho carinho, a amizade que eu tenho por você, o quanto eu te admiro, como um dos grandes nomes mesmo da magia no Brasil, né? E aí o pessoal fica sempre falando do povo lá de fora, e a gente tem gente tão boa como você produzindo aqui. Ah, fico revoltado. Já começando a live da Já começou na revolta. Eu também, nossa, eu também considero você um dos maiores magistas do caos e magistas no geral também do Brasil. Quero ver você dando muitas entrevistas por aí. Ma- Mas hoje nós vamos falar a respeito do assunto que está bombando, pelo menos aqui na Austrália e nos Estados Unidos, que é o reconhecimento de vida alienígena, oficialmente pelo governo. Exatamente. E a gente tem visto no TikTok, claro que sempre, eventualmente, aparece um vídeo aqui, um vídeo ali, que a gente percebe que é alguma coisa meio forjada, alguma armação, mas recentemente tem saído aí realmente de algumas caixinhas muito misteriosas, vídeos que não foram armados, não. Vídeos que são muito reais, assim, de fenômenos extraterrestres bem contundentes. É que na Austrália mesmo o pessoal tá mostrando muito, tá postando muito vídeo. Eu acho que tá se tornando realmente muito popular e eu acho que não tem como mais esconder isso. Sim, concordo com você. Tem até, foi até na semana passada, eu vi um vídeo que eu acho que foi, se eu não me engano, se eu tiver errado, eu sinto muito, mas se eu não me engano, foi no Irã. É um vídeo gravado de uma esfera luminosa e vários mísseis indo nessa direção, porque imagina, né? E aí é uma coisa que eu acho que vai ser legal a gente discutir mais para frente sobre essa questão do impacto de uma nave chegando, de impacto de algo assim chegando aqui, né? E as implicações disso, mas cheio de míssil e eles estourando todos no halo, né? Ao redor, na luz que havia ao redor, sem em nenhum momento chegar próximo de fato dessa esfera. É muito interessante, mas eu queria te perguntar assim, é, você que é um estudioso, do, da perspectiva espiritual, o que que seria um alienígena? Ele é um ser mesmo é, encarnado? Ou ele é um ser interdimensional? Ou o que que ele é exatamente? Eu acho sua pergunta fantástica e você já tem muito conhecimento também, já entrando inclusive em parte da resposta, porque assim, ó, para fazer esse tipo de resposta, primeiro a gente precisaria entender, Rainha, sobre o que é a própria ufologia. A gente costuma falar da ufologia ou do estudo dessa vida fora do planeta ou dessas manifestações como se fosse tudo a mesma coisa, como se esse campo de estudo fosse único, como se todos andassem na mesma direção. E não é bem assim, né? Como todo tipo de ciência humana, até como o estudo da magia, a gente tem linhas, frentes, pessoas que se dedicam exclusivamente a uma, ou até pessoas que acabam pegando um pouco de cada para formar o seu campo de pesquisa. Então, o que eu acho que é a primeira coisa legal para introduzir o assunto para quem nunca ouviu falar muito sobre ufologia é que existem dois tipos principais. A gente tem o primeiro, que é a ufologia que a gente chama de casuística. Essa ufologia casuística é a ufologia dos casos, do estudo material e físico dos casos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no Arquivo X, naquela série, quando a gente pensa nos incidentes ufológicos mais conhecidos do mundo, como, por exemplo, foi o caso do incidente Roswell, que é um dos mais estudados, um dos mais conhecidos do mundo, né? Em que se diz que teve de fato a queda de uma nave, aí depois a gente pode falar um pouquinho
dele, se você quiser. Então, são teóricos e pessoas, né, curiosas, enfim, que se dedicam, amadores e profissionais, que se dedicam a fazer o estudo do caso, que vai conversar com as pessoas em volta, que vai tentar entender se teve algum efeito na pele, na memória, que vai fazer o teste do uso científico. Para a casuística, uma fala, pelo menos, que deseja se aproximar da ciência, uma fala que não quer ser ridicularizada pelo meio científico, né? Então, você tem a busca pela ciência dentro da casuística. Tem uma outra linha que seria o segundo caminho, que é o da ufologia mística, que é do entendimento de que esses seres eventualmente não necessariamente virão para cá em corpo presente ou usando um maquinário físico, né? De que se há um nível de tecnologia que se permita que eles atravessem essas distâncias tão grandes, com esse nível de conhecimento e de entendimento, que esses seres viriam para cá de outras formas, de outras maneiras, se é que eles estão numa mesma dimensão, como na sua pergunta, né? Se é que não são seres interdimensionais, né? Então, são duas grandes frentes, duas grandes linhas que a ufologia tem. Aquilo que nos interessa como, acho que tudo é interessante, vale a pena quem gostar do tema ler sobre tudo, mas aquilo que interessa para a gente como magista é muito mais essa parte mística do que a parte casuística do meu ponto de vista, né? Dentro desse ponto, esses seres estão praticamente todos mortos, então é como se a gente estivesse falando com mortos, né? São seres espirituais. Um teórico que é o Laércio Fonseca, um professor formado pela Unicamp em física, com doutorado em física, e se dedica a fazer o estudo, enfim, desses seres, que adotou a ufologia mística como sua fala principal e que é contundente na sua tese, na sua fala, de que seres alienígenas são sim seres interdimensionais e são seres essencialmente mortos, seres sem corpo físico, que vivem do lado de lá e não do lado de cá da matéria. Seriam então os seres desencarnados. Desencarnados, tá? Segundo a teoria da ufologia mística, são seres desencarnados. Eventualmente, é possível que a vida se manifeste. Então, que aí é uma outra discussão, né? Sobre o que é a vida. Então, é até aquele meme, né? O que é a vida? Né? Que o pessoal também bomba no TikTok. Nesse sentido, a gente tem a vida como uma vida até microbiana, que isso provavelmente a gente vai encontrar a rodo, né? Como já encontramos traço disso em Marte, enfim, né? Como já há muita fala sobre indícios, e a gente chega cada vez mais perto, né, de encontrar efetivamente uma vida microbiana, né, em algum outro local que não a Terra. Mas uma vida inteligente, ela pode, em algum lugar, na imensidão do nosso universo, acontecer como a nossa aqui, né? Acontecer dentro de planetas que são rochosos, como o nosso. E aí, as teorias que circundam a ufologia mística diz que a gente tem uma vivência encarnatória, uma existência vinculada à dinâmica daquele planeta também que a gente vive. Então, planetas rochosos teria um nível de vivência, um tipo de vivência, planetas gasosos, outro nível de vivência, em outros planos encarnatórios e tudo mais, né? Então, eventualmente vão ter seres que vivem como a gente, que é, permanecem como nós, e eventualmente não, seres que de fato têm uma outra dinâmica, uma outra função, uma outra pegada, um outro objetivo de ser, de existir, sabe? Isso mostra também como que o universo, a existência, ou que eu gosto de falar de um multiverso, é tão ampla, a nossa mente não consegue nem às vezes identificar, não consegue nem às vezes parar para pensar, porque realmente é uma gama de variedades, assim. E eu acredito exatamente no que você falou, eu acredito que existam as duas versões. O ser biológico, que até a nave caiu e eles conseguiram pegar a biologia lá para estudar, né? E o ser espiritual. Porque até aquela experiência que eu tive, que eu falei uma vez com você, não sei se você recorda, em Recordo, 2019, foi uma experiência com alienígenas espirituais, não biológicos, interdimensionais. Foi a única experiência que eu tive, assim, de alienígenas mesmo, né? experiência consciente, porque também parte do que a ufologia
a ufologia mística acredita, ela fala muito sobre a ideia de que esses seres eles estão aí há muito tempo. Então, eles já transcenderam já muito a sua corporalidade, são seres que, segundo a ufologia mística, estão há milhões e milhões de anos a mais do que nós, portanto, já desenvolveram um nível de evolução, um nível de aprimoramento ético, espiritual, moral, filosófico e também científico, tecnológico, né? Então, são seres que têm uma condição de trabalhar a tecnologia de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito avançada, né? Disse que seres como esses participaram, inclusive, da própria formação do nosso planeta, ou da própria formação do projeto Terra. Isso é o que, por exemplo, o Lárcio Fonseca fala e traz como algo que ele dá o nome de projeto Terra. Então, ele diz que o nosso planeta é um planeta que foi feito por várias raças, por vários seres comunidades de seres muito antigos que ajudaram a compor o nosso corpo, construir o nosso corpo, terraplanar o nosso planeta, para permitir que a vida acontecesse dessa forma aqui. Acredita-se na ufologia mística que eles estariam, portanto, acima, inclusive, de deuses. Então, há uma ideia de que eles, inclusive, criam esses Os planetas que se deuses. referirão os deuses, exatamente. Então, de que eles são esses seres que de alguma maneira regem a maneira como o aprendizado e a vida vai acontecer em cada ciclo encarnatório de cada local. Nesse sentido, eles que teriam feito a Terra e preparado a Terra para que a gente pudesse ter a nossa vivência. E nesse sentido, eles estão ao nosso redor 24 horas por dia, inclusive estavam aqui bem antes da gente. Então, essa é a Então ideia deixa das. eu... Não, deixa Desculpa. eu ver se eu entendi, porque eu sou realmente assim, comecei agora. Então quer dizer que os alienígenas, eles seriam uma espécies de programadores. Perfeito. E eles são considerados extraterrenos porque eles não nasceram com a Terra, eles vieram exteriores da Terra e aqui eles criaram tudo, inclusive os deuses. Perfeito. A ideia é exatamente essa, tanto que nos textos que eu escrevo, eu uso a palavra programadores astrais. Então, toda vez que eu falo dos servidores atuando, e aí depois a gente pode falar da ligação com a magia do caos também, que é bem interessante, porque todos os meus servidores, de alguma maneira, estão vinculados ou buscam ou procuram o apoio ou procuram o diálogo com programadores astrais para que as mudanças aconteçam na vida das pessoas, tá? Então, é muito interessante porque a gente consegue vincular os assuntos, né? Mas, em teoria, o que é interessante pensar é que, em teoria, ninguém é da Terra. Nada é da Terra. Então, eles falam que o nosso espírito já passou por várias dimensões, por vários lugares, que a Terra, então, portanto, é um lugar de passagem. Então, a primeira crença que a ufologia mística busca quebrar é a ideia de que nós somos daqui. Então, estamos aqui, e traz a ideia de que estamos aqui. Então, essa é a nossa passagem nesse momento. Pode ser que passemos outras vezes aqui, pode ser que a gente já tenha vindo de algumas outras vidas daqui, mas não somos daqui, né? Então, viemos de Essencialmente. essencialmente. Viemos de outros lugares e para outros lugares iremos, da mesma forma que esses seres também já passaram por vários lugares durante muito tempo. Então é como se todo mundo fosse desse lugar cósmico, ou desse espaço que é nada e tudo, vivenciando experiências diferentes em contextos encarnatórios diferentes. Então, essa é Entendi. uma das. Então, em teoria, eles seriam sim seres extraterrestres, como nós também, eventualmente, fomos e seremos quando sairmos desse nosso plano terreno, né? Entendi. Agora vamos falar sobre as raças em si. Você falou que existem raças. Quais seriam essas principais raças e qual que é o objetivo delas em relação à humanidade? Tá. A gente tem essa discussão que acontece nesses dois caminhos. Então, a gente tem a casuística, e quando a gente ouve muito falar de raça, a gente ouve muito falar da casuística, né? Dessa linha casuística, desses que procuram a forma, o formato do corpo, como é, né? Que busca exatamente catalogar como se catalogaria um animal ou qualquer outro tipo de forma de vida, né? Então, para essa raça, né, para essa linha da ufologia, são mais de 100
tipos de formas que já foram catalogadas. Então, nós temos os Greys, por exemplo, que normalmente são descritos como que é aquilo que a maioria das pessoas pensa Deixa eu quando botar pensa aqui. num ET, né? O Greyzinho, bonitinho. Então, a gente tem aquela coisa do ET, telefone em minha casa, aquela coisa que tem aquela cabeça, aquele olho grandão, né? O olho Deixa eu grande, botar aqui pro pessoal ver, deixa eu só. pele meio cinza, são os Greyzinhos. E o Hollywood adora essa imagem, vira e mexe aparece em tudo quanto é lugar. Aqui, Grey. Então você tem os Greyzinhos que geralmente O são que o descritos como Stalin tá fazendo aqui que eu não entendi as teorias da conspiração, né? na É pesquisa do sempre, Google? é Gente, sempre a olha teoria da isso! conspiração. Ah, invadir a Terra, gostaram? É, tipo, os Ah, memes. Os é, memes. exatamente. Esse seria o Greyzinho, que é essa imagem bem típica, que muita gente tem muito medo, por conta dessa cultura hollywoodiana também, de colocar esses seres como seres que invadem, que dominam, que conquistam. Ah, outra coisa, essa é uma distinção muito importante, quando a gente fala desse conceito do que é a raça, né? Que é o quê? Uhum. A ideia de que tem seres maus, de que tem seres bons. Então tem uma certa dicotomia colocada com interesses de domínio, controle e bondade. Então tem aqueles que são bons, tem aqueles que são ruins. Então, por exemplo, as pessoas falam dos reptilianos, que também é um outro campo de memes e piadas Mark assim, bem Zuckerberg. Mark Zuckerberg, a rainha, a já falecida Elizabeth, todo mundo que são os reptilianos. Então, esses seriam seres que são lagartos, que conseguem se camuflar ou virar qualquer outro tipo de ser, se mascarar. Então, tem toda uma fala sobre os reptilianos que seriam ruins. Pera aí que eu quero falar sobre os reptilianos um pouquinho. Tá. Porque, veja se o meu entendimento é correto, porque, como eu disse, eu comecei agora. Os reptilianos seriam seres que, no início da humanidade, eles misturaram um pouco do DNA deles, ou usaram um pouco da genética para modificar os seres humanos. E alguns deles, segundo o que eu li, Uhum. são híbridos, ou seja, eles tiveram relações sexuais mesmo com os seres humanos, e alguns humanos seriam híbridos, É. meio reptilianos e meio humanos. Essa teoria, ela vem muito da casuística, que nem eu comentei. Então, a casuística, ela tem muito isso, né, de querer atribuir o ato histórico, de querer... Também não tô falando que ela tá certa nem que ela tá errada, eu tô só Uhum, literalmente dois modos de pensar. Eu tenho o meu entendimento e o meu trabalho mágico muito vinculado à ufologia mística, mas estou explicando para que cada um aqui possa tirar suas próprias conclusões, né? Mas sim, inclusive tem uma ideia da casuística que fala o quê? Que tem uma confederação intergaláctica, que tem seres que agem de uma maneira muito diplomática, com alianças e ódios. Tem vários livros que, inclusive, se chamam Confederações Intergalácticas, que narram muito como se fosse um Star Wars mesmo, que narra essa ideia desse conglomerado, dessa hierarquia, né, desses seres, né? Olha o uhum. tiozinho. Só Ah, mostrando aqui que o pessoal realmente, porque é realmente o que é interessante do Mark, né? É que ele já falou, né? Uma vez ele falou, porque quando eu era humano, aí depois ele se corrigiu. Então aham. tem várias, tem vários momentos dele, né? Até o Elon Musk chamou ele de moleque reptiliano. Então tem vários Sim. momentos dele que ele realmente parece mesmo, né? Ah, tem Reptiliano. momentos da família real e filmagens que parece que o rosto fica meio esquisito e volta. Tem assim, coisas assim, uma maneira que mexe a boca, é muito engraçado. Mas para a casuística, ela fala o quê? Então existem esses povos. A casuística, essas histórias, o que é importante a gente que é mago entender, ela está muito ligada a uma ideia cristã. Hum, Por quê? A gente tem esses seres que são os bonzinhos, que são esses que respeitam uma egrégora de Deus. hum,
E os draconianos, os reptilianos e os seres que se aliaram a Satanás, entendeu? E aí esses Hum, seres reptilianos, draconianos acreditam o quê? Que, segundo o que se diz algumas dessas linhas, tá? Mais voltadas ao cristianismo, que não, que na verdade Deus queria que os homens seguissem de uma forma, eles acreditavam que o homem tinha que seguir pela tecnologia, pelo fogo, pela forja, queria acelerar o aprendizado do humano, então por isso que teve a mistura genética, por isso que trouxe para o homem a tecnologia e foram punidos por isso, quase como uma revisita ao mito do anjo caído, sabe? uhum. Da rebelião, da revolta contra Prometeus Deus. também. Prometeus. Prometeu, exatamente, a mesma coisa, daquele que trouxe o fogo para o homem. Então tem muito desse entendimento, e dessa teoria, desse conceito, de que há uma concordância a Deus e uma discordância de Deus, e é isso que faz os seres serem bonzinhos e mauzinhos. E aí os mauzinhos querem dominar e controlar os seres humanos como escravos, da mesma maneira que eles colocam o inferno, da mesma maneira que eles enxergam Satanás, da mesma maneira que eles enxergam demônios, né, que querem as pessoas como escravos, sendo chicoteados em um tormento eterno. Então, é muito importante a gente ter, como magista, estudar, e mesmo que se acredite nisso, que não tem problema nenhum, cada um acredita no que No que quer, né? quer. No que quer, mas que se saiba que quem está falando, na verdade, da coisa do reptiliano, da nova ordem mundial, do governo oculto e de todas essas pautas, em essência, está falando sobre uma pauta profundamente cristã Uhum. e conservadora. E a gente vê mesmo os cristãos falando nisso, né? Aquele Daniel, não sei o quê, ele fala muito isso, né? Ele tem essa visão totalmente conspiracionista cristã. Agora, você chegou Sim, a ver o vídeo da moça no, no avião gritando: aquela pessoa não existe? Você chegou a ver isso? cheguei a ver. Depois o menino também deu a reportagem dele, né? A entrevista dele dizendo que ela estava muito louca. Teve outra pessoa que falou que o menino olhava para ele e piscava de uma maneira muito esquisita. Então, são vários lados também dessa história. Tem gente que fala que realmente que ele parecia, que a cara dele estava É se porque foi, modificando. foi assim, no espaço de um mês, foram 3 pessoas que surtaram no avião. Essa menina gritando, aquele lá não é real. Um menino gritando também, assim, apavorado por alguém do lado dele, parece que se transformou em algo. E um chinês gritando que eles estavam que o avião estava num loop e que não saía do loop e que o avião ia cair. Eles tiveram que cancelar o voo. De tanto que ele gritando, 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 estamos presos num loop. Assim, foi num espaço de um mês e foi em paralelo exatamente ao que estava acontecendo com os alienígenas nos Estados Unidos, né? Sim. Sem sombra de dúvida, do meu ponto de vista, a gente está num momento muito diferente mesmo da história. E nisso as duas linhas se dão as mãos, né? Se tem um ponto que a casuística e a ufologia mística concordam que a gente está cada vez mais próximo, cada vez mais perto de algum tipo de entendimento, de revelação, de compreensão maior sobre todos esses fenômenos. Inclusive, né, não é à toa, a gente também tem. Aí também é uma outra discussão interessante para a gente fazer, que é o quê? É, primeiro, o uso desse tipo de fenômeno ou de como se investe em marketing em cima desses acontecimentos para ocultar questões também que são governamentais, né? Então, está tendo um escândalo de corrupção em algum país, e aí todo mundo fala das luzes, que o governo liberou, que o governo permitiu que as pessoas lessem o relatório ufológico, e aí deixa-se de falar sobre outras pautas que são mais importantes dessa cidadania. Então, é muito comum, e eu já vi acontecer muitas vezes, relatórios ufológicos que eram guardados às sete chaves serem liberados em contextos de crise de opinião pública.
Então, isso é uma coisa que acontece. Outra coisa que é interessante também é perceber que a maior parte dos fenômenos ufológicos que acontecem sempre acontecem em momentos de iminência de guerra. Hum. Então, a gente teve um boom de visões e de registros ufológicos na Guerra Fria, boom de relatos e visões na Segunda Guerra Mundial, e agora que a gente tem uma escalada de conflito mundial também em grande escala, então não é de se assustar que novamente a gente volte a encontrá-los. Por que que isso acontece? Porque esses seres estão intervindo na Terra, impedindo que algo maior aconteça? Pode ser. Então, são várias teorias do porquê que isso se aumenta, porque a gente tá próximo de algum momento maior em que a gente vai compreender algo em frente a um momento extremo, frente a um momento de. Pode ser também, né? Então, é muito comum que as coisas aconteçam. Até porque os momentos de guerra e de esgotamento do capitalismo sempre acontecem em grandes momentos de iluminação. Então, você pode ver que antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, o ser humano estava enfrentando um ápice de liberdade intelectual, um ápice de liberdade espiritual. Então, ordens espirituais enormes, das mais famosas que a gente conhece, foram criadas num período um pouquinho antes da guerra. Então, o ser humano estava falando sobre espíritos, o ser humano falava sobre ética, filosofia, e vem esses momentos de esgotamento. É muito comum, né, que momentos de guerra ou momentos de crise do capital sempre venham um pouquinho depois de um ápice de iluminação, em que as pessoas estão buscando a espiritualidade como nunca. Tem isso E, também, né? e por que que você acha que esses ciclos ocorrem e como que esses alienígenas eles interferem nesses ciclos? Olha, eu posso dar um exemplo para falar da minha opinião. Então, por exemplo, um exemplo muito famoso daquilo que é considerado ufologia, ou daquilo que é, né, vem do próprio Brasil. Então, a gente tem no Brasil um médium que era muito respeitado dentro do kardecismo, que é o Chico Xavier, né? E o Chico, além de psicografar uma série de livros em que ele falava sobre a vida em outros planetas, então, por exemplo, tem um livro do Chico Xavier que chama Cartas para uma Morta ou Cartas de uma Morta, agora eu não me lembro exatamente, mas é uma coisa ou outra. Nesse livro, o Chico psicografa cartas que vieram da mãe dele. E tem uma das cartas que ela relata que ela está em Vênus e descrevendo como é Vênus, como é a vida lá, como são as plantas lá, como são as pessoas lá, se elas fazem sexo, não fazem sexo, como que elas se completam, se elas são felizes, não são, como que é o corpo. Então, assim, Chico Xavier, que é um médium extremamente respeitado no nosso país, que tem, enfim, virtudes, defeitos, como todos os médiuns, mas é muito respeitado, é, escreveu canonicamente em livros dele como a vida acontece em outros planetas. Ponto, né? Esse mesma figura, o mesmo Chico, esse mesmo médium, ele tanto no programa Pinga Fogo como depois do Pinga Fogo, que foi um programa exibido em rede nacional, e ele relata isso também para amigos muito próximos, e isso é muito documentado, de que a fatídica data limite. Então, a partir do momento em que o homem pisou na Lua, a partir do momento em que o homem sai da Terra, que essa comunidade espiritual alienígena, ou extraterrestre, de seres de outros lugares, começam a ficar muito preocupados com o que o ser humano vai fazer com outros planetas e outros locais, sendo que na própria Terra já faz as coisas que faz. Hum. Então, há uma preocupação sobre a evolução ética e moral do ser humano, que Uhum. não necessariamente acompanha a evolução do ser humano aqui na Terra tecnológica, então ele acessa a Lua em um contexto em que ele ainda tortura o outro, um contexto em que ele mata o outro, em um contexto de reinado do egoísmo, de uma série de outros vícios de caráter e de conduta. Então, disse o quê? O Chico Xavier, que se em 50 anos, a partir do dia em que o homem não pisou na Lua, né, o homem conseguisse encontrar uma mínima paz em nível mundial. Então, por exemplo, uma terceira grande guerra nesses 50 anos, que o homem seria agraciado com mais tecnologia, com mais entendimento, com mais crescimento e, eventualmente, eles aparecendo. No caso de o homem não conseguir nesses 50 anos, o ser humano ia ser deixado à própria sorte.
o que seria, segundo essa teoria, uma grande tragédia, tá? E aí é muito engraçado, porque isso tem a ver com a dinâmica do nosso próprio grupo lá, Magia do Caos. Hum, Por quê? Porque no dia da data limite, que foi em 2019, então, eu estou tentando responder sua pergunta com um exemplo muito tácito, prático, que aconteceu com a gente, em volta da gente lá. Então, uhum, a gente teve, em julho de 2019, que foi quando esses 50 anos aconteceram, né, quando bateu mesmo nos 50 anos certinho, o pessoal lá do grupo ficou pedindo pra gente, pra você, pra mim, exercícios e ficaram nos cobrando. E aí? Essa história é verdadeira? A data limite é verdadeira? Isso aconteceu, não aconteceu? E se aconteceu, o que que veio depois, né? Fizemos um exercício com a Coroa Sigma na época, né, que é a servidora que eu criei para falar sobre mediunidade, de mecanismos mediúnicos e para receber mensagens, fragmentos de mensagens de outros lugares, né? Todo mundo depois, no dia seguinte, relatou o que viu. Então, teve gente que viu uma coisa, teve gente que viu outra coisa. E aquilo que eu vi, que tá lá no grupo, que nunca foi alterado, então quem assistir essa live e tiver curiosidade, entra lá no grupo Magia do Caos e procura essa postagem porque ela tá lá, né? E lá eu relato, então, como uma resposta ao exercício que fizemos, com a finalidade de saber o que viria depois da data limite, eu vi um ser gigantesco, muito grande, e ele era todo formado de olhos, um corpo inteiro dele, formado de olhos. E dentro de cada olho saíam vozes. Era como se cada olho tivesse uma boca. Essas vozes falavam fora de sincronia, mas falavam o quê? Corona, eu me o lembro tempo disso. inteiro, né? Eu me Então, lembro tá. disso. Quem não acreditar, pode ir lá no grupo, está registrado, nunca teve mudança lá. Então, algum ser de algum lugar veio e ficou repetindo a palavra corona sem parar. Eu lembro que eu sempre valido as minhas visões. Eu trabalho muito com visão, com vidência. Então, eu sempre tento validar em banco científico, em tese. E eu cheguei a ver que tinha uma doença de morcego. Mas o que que tinha a ver em 2019 uma doença de morcego para gente? Não era uma doença humana, então? Nada. Uhum, Na época eu relacionei ao próprio Corona, que é a região em que aconteceu o incidente de Roswell. hum. Coincidentemente, ou não, o nome do deserto é Corona. O nome da região em que o incidente mais famoso da ufologia mundial aconteceu é Corona também, tá? E você acha que a questão do coronavírus tem a ver com alguma interferência dos Eu acho, porque em alienígenas? janeiro de 2020, quando aí sim alguns casos começaram, então dezembro, janeiro, em junho não tinha, junho, em julho, na época da data limite, né? Não tinha nenhum caso, ninguém falava dessa doença, ninguém sabia que podia passar em nada. Não se falava sobre isso nunca. O primeiro caso começou no final mesmo do ano, lá para dezembro, e em janeiro as pessoas começaram a falar muito sobre isso, né? Então e aí alguém do grupo ressuscitou essa postagem. E eu falei, Ah, gente, por que que tem alguém em janeiro falando dessa postagem do ano passado? Nem lembrava mais. Eu nem lembrava mais. E aí, quando eu li, eu fiquei chocado. Então, fica claro, por exemplo, nesse episódio que vivemos, que teve essa finalidade, então não é uma coincidência, porque fizemos para isso esse exercício, é, de que a espiritualidade já sabia que isso ia acontecer e já tinha um entendimento de que isso ia acontecer aqui, pelo menos 6 meses antes. Pelo menos. Isso se não teve um preparo muito maior para isso. E se a teoria do Chico estava certa, desses 50 anos, veja, depois desse processo de coronavírus, a gente teve evoluções em maneiras de como protocolos científicos aconteceram. Muita tecnologia por acordos internacionais também foi inventada, criada, e provavelmente esse ciclo do corona que foi infeliz, muita gente perdeu suas famílias, é uma tristeza, mas enfim, uma tragédia, e fora a negligência do governo, daquilo que é humano, mas enfim, daquilo que diz respeito à experiência científica, a gente vai entender os desdobramentos do coronavírus enquanto método científico, tecnológico, daqui a muito tempo. Mas mudou, por exemplo, a maneira como a gente fala, trabalha, a maneira como a gente usa a tecnologia. Quantas pessoas mais velhas passaram a usar chamada de vídeo? Então, como a tecnologia, de alguma maneira, pós-Covid, que ainda é muito recente, mas passou a ser introjetada e os protocolos científicos e clínicos na medicina também mudaram depois desse episódio.
E Uhum. como depois de 2019, 2020 do Covid, a gente teve de novo um boom das aparições, que foi a da sua pergunta inicial. Então veja como pós-processo, de fato, essas aparições aumentam. De fato, a gente começa a voltar a ter registros que eles estavam um pouco esquecidos há um tempo atrás. Há 3, 4 anos atrás, não era tanto pauta. A gente não estava tendo tanto registro assim, de OVNI por aí. Teve um tempo em que ficou em baixa esses registros, né? E agora não. Estão em todo lugar, que foi nessa época pós-Covid. Então, Então, é nesse para explicar um sentido, pouco. eles criaram a humanidade de uma certa forma. Dentre isso, o Deus cristão ele estaria abaixo, né? Junto com os outros deuses. Algumas dessas visões, sim, que os programadores criariam até aquilo que criaram até aquilo que é o Deus, da maneira como nós cremos, Deus, né? Então seria o Deus cristão nessa visão seria uma espécie de demiurgo. Sim, exatamente. Perfeito. Então, a ideia é criar a humanidade, fazer com que a humanidade evolua e, e é isso assim. Mas existem entre eles, não sei, diferenças, do que eles querem para a humanidade, disputas de poder. Para a casuística, tem. Na casuística, a gente tem essa ideia de que seres têm pautas de dominação e pautas de libertação. Então, alguns querem, por exemplo, dominar espaços no universo, controlar planetas para poder fazer extração mineral, como se fossem grandes impérios. Então, atribui uma lógica imperial ou dominadora, terrena, do ser humano para esses seres, Tá. né? Então, coloca essa ideia da conquista, do desbravar, né, da colônia. Então, em teoria, a Uhum. Terra seria uma colônia. Eles gostariam de colonizar a gente, como fomos colonizados aqui no Brasil pelos portugueses. Então, essa ideia da colônia, né? Tem outras linhas, e aí essa linha que acredita nisso, acredita que tem aqueles que lutam pelo bem. Então, eles nos libertam, eles lutam para que sejamos livres, né? Para que a Qual gente seria tenha. essa raça? Olha, e se fala muito, por exemplo, se fala muito bem dos sirianos, dos de Sírios, se fala muito bem dos seres de Pleiades, são seres que geralmente são vistos como bonzinhos, que não à toa são representados como pessoas loiras, altas, bonitas, então a gente bonito para aquilo que é considerado bonito. Então a gente tem um padrão muito eurocêntrico que acaba sendo replicado nesses seres. Se você pesquisar no Google mesmo sobre um ser de Sirius ou um ser de Pleiade, você vai Vamos ver ver. assim uma imagem loirinha, sabe? Linda, bonita, fofinha. Parece. É porque vem da mitologia mesmo, né? Da, deixa eu ver os ETs. Hum. Pode ir falando aí que eu tô pesquisando aqui pra ver Ah, uma. desculpa, é verdade. Eu tô aqui. Ah, achei. Eu tô aqui falando com você como se a gente estivesse tomando café em casa mesmo, e não numa live. Tá Esse vendo? aqui. Ó, esse aí eles falam que é a Star Sheran. Aí eu Eu... posso falar desse tema também da Star para você. Então, o que que acontece? Veja que eles são lindinhos, bonitinhos, bem diferente daquele Grey que a gente viu, né? Bem Uhum. diferente da ideia do reptiliano, e não à toa parecem que vieram o quê? Da Alemanha, parece que vieram aí da Suíça, né? São bem. Tem uma cara bem europeia, né? Parecem Então, europeus. é porque na mitologia, né? Esses seres seriam assim. Sim, concordo. E aí eles aplicam essa ideia ou esse arquétipo para esse ser interdimensional. Ó, essa imagem aí é o que se acredita de um ET bom. Entendi. Sempre vestindo branco. Sendo E branco é um excesso de branquitude. se for ET gótico, gótico já é de Satanás, já, não O pode, gótico entendeu? já é, Então, tudo É, que tiver um aspecto mais considerado animalesco seria ruim. isso, E, exatamente. e tudo que é mais com carinha de anjinho purinho é bonzinho. Isso. Basicamente seria assim que se divide. Uhum.
Ah, então é bem engraçado, né? Porque tem muito do próprio preconceito, da própria cultura, da própria identidade local daquilo que é belo, daquilo que não é belo, e acaba É aparecendo porque essa também, manifestação. assim, seria muito fácil e simplista você apontar lá, parece um animal, parece um dragão feio, mal, ruim. Ah, parece um anjinho bonitinho. Quando, na verdade, na realidade, de um lado temos Hitler e de outro temos, até na mitologia mesmo, dragões que são bons, né? Dependendo do dragão aí. É, mitologia chinesa tem os guardiões lá a japonesa, na verdade, tem os guardiões dos quatro pontos cardeais que protegiam a experiência na Terra. E são dois desses, um desses é um grande dragão que protegia o mundo, quer dizer, E o, e né? o, e o, Me- Tinha a e o, imagem. Met- Desculpa. e o Metatron? Porque, assim, tirando a parte da mitologia cristã, da voz de Deus, tô falando do Metatron Alien, né? Que ele parecia um pouco aquilo que você mostrou ali. Não sei, eu já. Parecia. Aí tem um pouco dessa imagem cristã do próprio Lúcifer também, como aquele Lúcifer que encanta, né? Do Lúcifer que traz o que é belo, mas na verdade é um grande perigo. Então a gente cai também nesses outros arquétipos. Aí, o Entendi. que, que- o que que a ufologia mística fala? A ufologia mística já entende que todos somos luzes. Aí é um outro conceito que é legal falar. Quem fala muito de ufologia costuma emprestar um conceito de densidade e de reverberação de onda, frequência de onda. Então, temos o conceito de densidade e de frequência, que tenta se aplicar de alguma maneira à matéria espírito. Porque se considera que o espírito também tem uma matéria, só é uma matéria sutil para nossa compreensão. É uma Uhum, matéria invisível, não manejável para nosso nível de evolução, mas que para o mundo, para o universo, a nossa composição espiritual também é material. Isso concordo. é tão verdade que, por exemplo, a gente tem seres que saem daqui da Terra, morrem, vão para o umbral com o seu perispírito. Então há uma ideia dessa camada que é densa, é matéria, não manejamos aqui. A gente não usa para fazer uma caneca de perispírito. Podemos usar como base nossa energia para plasmar algo, para e a nossa atividade como mago também é assim, nada, né, de quando a gente está fazendo, por exemplo, numa etapa inicial de criação de um servidor, quando a gente está imaginando a maneira como é, a gente está construindo, né, não deixa de ser uma construção. A própria construção de Little Van Garden que você fez é uma construção que é material, mas de outro tipo de matéria, né, de uma matéria diferenciada. E aí se acredita que nos próprios livros do Chico, no Nosso Lar e outras literaturas, fala que tem seres de esferas ainda mais evoluídas que acabam indo para lá com dificuldade ou em algum tipo de maquinário para se manifestar numa colônia que não é, que mesmo sendo espiritual, não é tão elevada quanto outra. Então, mesmo dentro do espírito, não é a mesma matéria. Então, Aham, são tipos diferentes. E o que que muda? Acredita-se que o espírito também possa ser medido por densidade. Então, um espírito mais evoluído, entre aspas, é um espírito que tem uma densidade muito baixa, né? Que, portanto, é fluido, né? E que, portanto, tem um comportamento de comprimento de onda sempre muito amplo, né? Então, tem uma baixa frequência e um alto comprimento de onda. Então, ele é grande, ele ocupa um espaço enorme, por isso que disse que seres muito evoluídos são enormes, né? Em termos de tamanho. Ao contrário, então, portanto, são mais sublimes, portanto, se comportam mais como luz e menos como matéria. Então, tem um pouco dessa distinção que se faz. E, ao contrário, o espírito mais denso, menos vinculado à evolução, é tido como um espírito de uma densidade muito baixa, quer dizer, né, baixa densidade, não, o contrário, desculpa, uma alta densidade, quer dizer, ele tem uma união muito forte entre essas partículas espirituais que o compõem e um comprimento de onda muito baixo.
Então ele vibra Uhum, muito pouco. Vibra pouco e é conglomerado. Então tem muito uhum, desses dois universos, né? Então, por exemplo, o Chico narra em vários livros dele que tem universos que são muito pesados, em que o ser humano não consegue manter sua forma de ser humano. E que ela é comprimida em gosmas, em bolotas, assim, como se fossem grandes geleias humanas em que o espírito ele não consegue sequer levantar um dedo, né? De tão consumido pelo ódio, enfim. Então ele tem um livro que relata eles passando por uma região muito pior que a Terra, inclusive, e o ser humano ele é reduzido a uma bolota, uma almôndega espiritual astral sem forma, que demoraria séculos e séculos e séculos até conseguir ampliar seu comprimento de onda, até perder pouco dessa densidade e voltar até a mesma forma que temos. Então, a gente tem diferentes tipos aí de densidades. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque acredita-se que um ser espiritual, ele veste uma roupa, um extraterrestre, portanto, vestiria uma roupa. O corpo que a gente vê é uma roupa que se usa para que ele consiga entrar naquele local. Então, uhum. algum ser que precisa vir para a Terra vai precisar tipo de roupa específica para que ele consiga transitar na nossa vibração, no nosso local, no nosso plano terreno, Assim como a gente precisa também de uma roupa específica para entrar debaixo d'água ou no espaço. ou no Exatamente. espaço. Uhum. Então, por exemplo, o Greyzinho, aquilo que a gente viu do olhinho, aquela coisa, eu tenho muito carinho para os Greyzinho, então eu sou suspeito de falar. Aquela coisa cinza, aquela massinha pequenininha, seria a roupa que um espírito grandioso que está ali, esse espírito extraterrestre, esse morto extraterrestre que está ali naquela forma corporal, naquele momento se apresentando. Portanto, aquilo que se acha, a ufologia mística diz que aquilo que se acha de corpo biológico, na verdade, é uma roupa. Na verdade, é uma maneira de conduzir, né? Uma maneira de. Não é ele de verdade. Assim como, de certa forma, o nosso corpo é uma roupa. Assim como o nosso corpo é uma perfeito. Perfeito. Por quê? Porque nós também não somos da Terra. Dentro dessa visão ufológica, a gente também está aqui. E se a gente está aqui por 90 anos, 70 anos, enfim, o ciclo de vida de cada um, vamos usar o corpo que permite que a gente tenha a experiência que a gente precisa ter aqui. Uhum. Então, eu não sei se você chegou a ver o vídeo que eu postei sobre a sociedade criativa. Você chegou a ver esse vídeo? E sim, eu assisto, eu acompanho você bastante, que eu te adoro. Ai, obrigada. Então, essa tecnologia que fala que nós poderemos viver até 1500 anos, que nós teremos como se fosse aquela cápsula, e que essa cápsula, todo dia entrando lá, ela pode realmente mudar o seu DNA, como como a sua servidora, né, consegue A mudar o Mani. DNA, a Mani. E por que que ela muda o DNA? Porque ela fala e dialoga diretamente com programadores astrais. Então, como que a Mani, por exemplo, que é a servidora do corpo que eu criei, funciona em essência? Que é aquilo que eu não. Tá lá nos textos, eu falo sobre isso em muitos lugares, nos comentários eu explico isso, mas eu não quis dar um enfoque naquele momento, porque eu achava que a gente tinha que começar devagar. Então, vamos primeiro falar disso aqui, para depois a gente poder falar dos programadores, sabe? Para não inverter a ordem, para ter uma certa pedagogia lá no nosso grupo sobre esse tema. Mas a Mani, em essência, vai conversar com os seus guias, vai conversar com essas hierarquias espirituais que estão junto com você. E vão falar: olha, a Lua Valente quer mudar isso nela. Ela tem uma dor, ou ela quer corrigir um problema de saúde, ou ela quer mudar uma parte da forma física, estética, enfim, qualquer tipo de mudança que você acha que deveria ter. E aí eles vão conversar se aquilo que você deseja não esbarra ou não entra em algum nível de conflito com experiências que você precisa ter com o corpo que se tem, Uhum, né? Então, vou dar um exemplo bem tosco, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você é uma pessoa qualquer, se acha uma pessoa feia, não se ama, está muito distante daquele contexto de uma beleza social, por exemplo, tá? Essa pessoa não conseguiu se entender, se aceitar, se arrumar, melhorar aquilo que ela tinha para exibir, ou se vestir melhor, ou se apresentar melhor, ou ter um cabelo
A, B, C ou D, não conseguiu, tá? E acredita que a melhor forma é mudar algo, seja numa operação, numa cirurgia plástica, seja, enfim. Esses seres vão discutir as implicações que isso causa, porque afinal de contas aquela pessoa era daquele jeito. Então, se ela vai mudar e ter uma outra cara, ela vai ter outro nível de experiência, vai viver outras coisas diferenciadas que aquela forma física vai dar. Ou Uhum, alguém que tem um problema sério de coluna. Um problema sério de coluna limita uma pessoa. Por exemplo, eu tenho hérnia de disco. O fato de eu ter hérnia de disco me impede seriamente de eu, sei lá, por exemplo, pular de paraquedas, de eu uhum, fazer rapel, sei lá, um uhum, monte. Nem sei se eu sou proibido ou não disso, mas assim, eu nem me atreveria. Então, essa condição de vida modula a maneira como eu vinculo a minha experiência, como eu me comporto, os lugares que eu vou. Então, a Mani conversaria com toda essa cadeia de uhum, conversas que no limite para lá e termina lá nos programadores para falar no nível de programação maior da Lua, ou do Pierre, ou de quem quer que seja, é possível essa mudança? uhum. Se sim, o que eles podem fazer, inclusive? Uma reorientação das suas experiências, por que não? A gente falar, ah, tá bom, vamos fazer isso, a gente topa, e aí a Lua hoje vai passar por aquilo que ela passaria daqui a 3 vidas, a gente joga para cá. Então é feita toda uma Uhum. gestão de experiências e de vivências para você poder ter o corpo que você quer. E a partir do momento que isso muda lá na programação original, o corpo responde imediatamente. Assim como na Madame Futura as pessoas respondem ao amor imediatamente, assim como no Red Hunter a experiência profissional também é respondida imediatamente, assim como no Tecelão a experiência com o dinheiro é respondida imediatamente, porque no fundo todos os meus servidores vão beber sempre dessa dinâmica de tentar fazer com que a conversa ou o pedido chegue nos programadores astrais, sabe? Perfeito. E aí vamos então entrar diretamente na questão dos programadores e magia do caos. Me conta um pouquinho como é que você fez essa relação, como é que você vê os programadores, como é que eles percebem a magia do caos, por exemplo? Olha, eu acompanho as discussões sobre ufologia já há muito tempo, porque eu tenho uma formação dentro da Umbanda, e por mais que isso não faça parte dos preceitos originais ou do fundamento de quando a gente fala das lendas que se contavam sobre os guias, daquilo que a gente considera fundamento, né, da doutrina, a Umbanda ela sempre se manifestou no Brasil de uma maneira mais aberta, né? É sempre uma religião que nunca teve problema, por exemplo, em olhar para a magia, em olhar para outros campos, diferente de outras religiões que temos aqui. Então, o fato de eu ser um bandista sempre me permitiu facilitou o processo de eu conseguir olhar para outras religiões e para outras práticas com mais gentileza, com mais carinho, com mais liberdade, né? É, e eu também venho de uma tradição antes da Umbanda, de uma formação dentro do kardecismo. Então, eu fiz toda aquela escola que o kardecismo tem, de 4 anos, e não sei o quê. Todo o processo de formação mediúnica no kardecismo eu também passei antes de me descobrir um bandista. E lá se falava muito sobre esses livros, e lá nos livros se falava já sobre a questão ufológica. Então, toda essa parte espírita, a parte espírita sempre, de alguma maneira, falou de uma maneira mais direta ou mais distante sobre aliens, sobre os programadores. Foi aí que eu conheci o meu primeiro contato dessa forma, ou dessa natureza, ou encaixando as coisas dessa forma, foi com o professor Laércio Fonseca que eu trouxe aqui para você. Mas a partir disso, teve muito campo de estudo nosso também, né? Muita coisa que a gente produziu, que a gente conheceu, que a gente compreendeu e que a gente mesmo postulou e que a gente mesmo escreveu aqui. Que é isso que eu falo, né? A gente não deve nada para os ocultistas lá de fora, porque a gente conseguiu amassar o barro e compreender muita coisa, escrever muito sobre isso aqui, né? Então, esse foi muito do meu histórico para chegar aqui. Então, eu enxergo, eu sou muito próximo da ufologia mística e enxergo a ufologia mística como uma grande norteadora de trabalho de um mago do caos, do meu ponto de vista. Claro que a gente pode trabalhar com vários outros entendimentos, né? A magia do caos ela é um grande guarda-chuva, né? Permite muita coisa. Mas, para mim, isso é muito central e importante. São eles que definem a maneira como a,
a vida vai acontecer, como as coisas vão acontecer, e a magia, de alguma maneira, dialoga sempre com esses seres ou dialoga com esse pessoal. Então, eu acho que o Mago do Caos pode fazer, por exemplo, sigilo para tentar alcançar isso, né? Trabalhar com servidores e vincular os servidores a essa dinâmica de uma comunidade viva fora da Terra. Eu acho que a gente sempre enriquece e ganha com esse processo, haja vista que os meus servidores são servidores que nunca tiveram reclamação, são servidores que nunca tiveram um problema, são servidores que funcionam muito bem. Então, há muitos anos, mais de 6 anos, ajudando o povo, porque teve essa construção. E para quem quer se aprofundar mais na questão da ufologia mística, então, o que que você indica assim para a pessoa ler e tudo mais? Eu acho que assim, primeiro é a pessoa ter uma compreensão do que é a casuística e do que é a mística, antes de ir para a mística, porque quem começa a estudar ufologia acha que é tudo a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu acho importante para quem gosta desse tema é entender que existem esses dois conceitos, que existem esses dois pontos de vista diferentes, compreender cada um, porque eles têm pautas também diversas. E a partir do momento em que escolhe-se ou que se vincula a uma ufologia mística, é pesquisar pessoas que escrevem, que produzem conhecimento sobre essa ufologia. E também praticar, claro, praticar meditações, praticar, fazer pedidos para que esses seres, dentro desse conceito, possam trazer revelações, trazer falas. O próprio uso da coroa Sigma, que é uma servidora minha voltada para isso, traz para as pessoas uma compreensão da dinâmica da ufologia mística, do mundo como ele funciona dentro desse paradigma. Eu recomendo começar justamente pelo professor Laércio Fonseca, eu acho que é um ótimo começo, mas filtrando sempre, né? Porque até o professor ultimamente tem tido uma postura muito negacionista em pontos de saúde pública, então também fazer uma, Isso é uma bem leitura triste, né? crítica. É, uma E como é leitura que, crítica. puxando essa parte aí, como é que a pessoa faz para ela entender sem ser conspiracionista nesse ponto? Com leitura. Com leitura. Então, se embebedar mesmo de estudo, né? Leitura. A leitura, ela tira o ódio, né? A leitura, ela desmistifica. É o estudo que sempre vai desmistificar para as pessoas. Então, eu recomendo que leiam. Pode ler o caso que aconteceu e ir atrás da casuística? Pode. Mas também tenta entender isso de outras formas, de outras maneiras. E entender que esses espíritos são espíritos, estão mortos, sabe? Sempre com esse viés. Eu acho que isso muda muito a chavinha da pessoa que começa a ler sobre, que vai passar a enxergar a casuística de uma maneira diferente. E que vai passar a enxergar aquilo que lê também de uma maneira diferente. E tomar muito cuidado com essa divisão de bem e mal, de sim e não, né? Eu acho que tirar um pouco dessa divisão é muito importante para que a pessoa ela tenha olhos para ver que tem outras formas de viver e outras formas de enxergar a ufologia mística. Enxergar isso menos como o diabo, né? Porque eu vejo muita gente falando, ah, ET é coisa do diabo, ah, ET é não sei o quê. É, tem uma visão muito pequena em relação a isso, né? Acho que é Isso. bem importante. O que eu acho que vale a pena as pessoas estudarem é muito nesse sentido. Então, a gente tem aqui a nossa Terra, a parte, por exemplo, na Terra, né? A parte da nossa crosta, onde nós estamos, os animais, as plantas e tudo mais, e como esses seres que estão aqui correspondem às experiências que precisamos ter nos nossos planetas rochosos. Então, fazer leitura sempre entendendo de que a dinâmica da experiência tem a ver com a matéria, a densidade dessa matéria naquele plano encarnatório. Saindo Uhum, daqui no caso da Terra, por exemplo, no nosso projeto, a gente tem uma região que a gente chama de penumbral, umbralina e a penumbralina. Então, no uhum. umbral é onde estão algumas das cidades que a gente conhece, essa região umbralina. O penumbral começam essas colônias avançadas e lugares que a gente fala como Monte Olimpo, a própria Ruanda, esses locais sagrados de paz e de luz. Então, em teoria, eles estariam localizados nessa região penumbralina.
Aí a gente tem acima deles seres que são ascensionados, então uma região de seres que já passaram por todo esse processo há muito tempo, que são os deuses, semideuses, as divindades, o próprio Deus cristão, e acima deles esse comando encarnatório, esse comando do planeta. No caso aqui, um comando terreno. Aquele Uhum, ser que você mostrou, o Astar Serran, que todo mundo fala do comando Astar, Astar Serran. Esse Astar seria nada mais, nada menos do que não uma figura, um ser, um comandante, não, mas o próprio comando em si. Todos esses seres que de alguma maneira contribuem, são milhares de seres, milhares de espíritos muito uhum, avançados, muito antigos, que contribuem para esse nosso projeto Terra. Então, essa seria, de alguma maneira, essa pirâmide é, encarnatória. E essa pirâmide se reproduz em vários mundos, de diferentes formas. Aqui, por exemplo, a uhum, gente tem as leis que regem cada plano encarnatório. Então, no caso da Terra, a gente tem o quê? Reencarnação. uhum, Vida e morte. Parte da nossa existência em corpo, parte da nossa existência fora do corpo. Então, a uhum. ideia de reencarnação é uma ideia terrena, que faz parte de Tô anotando planetas que são algumas nossa. perguntas aqui, porque são muitas perguntas. E às vezes eu sou meio dislexo também, eu vou falando fora de ordem. Se eu estiver falando, você me corrige. Mas, então, a gente tem planetas rochosos que têm uma dinâmica reencarnatória. Disse que planetas rochosos geralmente têm essa dinâmica, que Uhum, são aqui. Parte do projeto, parte do rolê, parte da regra tem a ver com viver e morrer. uhum, Também tem a ver com esquecer. O esquecimento faz parte de uma dinâmica reencarnatória. Então, você estava falando daquele seu vídeo, da tecnologia que permite praticamente superar a morte. Então, se a Terra sair de um contexto, de um lugar de punição, de um lugar em que um espírito vem aqui para se ferrar e passar a ser um local de descanso, a gente conseguir amadurecer, ou a gente conseguir evoluir para alguma outra coisa, o esquecimento é superado. Seja por meio da tecnomagia, seja por meio da tecnologia com chips que vão guardar nossa memória, seja algo meio fazer o Black Mirror, upload, né? Fazer o upload da mente. enfim. Então, a gente tem esse contexto de uma memória que já não acaba Peraí, e de um antes conhecimento. só de entrar aí, eu tenho alguns apontamentos para fazer que eu acho que são importantes. Ah, Ainda pegando a questão do conspiracionista. O que sempre foi um pouco indigesto para mim em relação à ufologia é, por exemplo, pegarem e falarem assim: ah, os ETs construíram as pirâmides. Ah, os ETs fizeram não sei o quê. Tipo assim, eu entendo, estudando tecnomagia, eu entendo, por exemplo, do poder tecnomágico tecnológico das pirâmides. Não tem como você negar. Só que ao mesmo tempo, o que que você acha dessa questão de pensar que uma civilização tão poderosa quanto dos egípcios ou da Suméria, que criou, por exemplo, a escrita, etc., ou pelo menos a escrita cuneiforme, o que que você pensa isso de atribuir tudo aos ETs, tudo que não é europeu ser atribuído aos ETs e, ao mesmo tempo, foram eles mesmos? Como é que você enxerga essa questão? A ufologia mística diria que, na verdade, tudo foi, em suma, porque nós mesmos fomos criados por esses seres maiores. Então, em teoria, eles permeiam tudo desde sempre. Né? Não estou dizendo que eles, na ufologia mística, que eles foram lá construir, não, mas eles fizeram a ideia da própria experiência, ou da necessidade da construção, ou disso enquanto um avanço científico para aquele momento ou para aquela época, né? Eu acho que esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista é o quê? A ideia de que é exatamente o que você falou que eu acredito, uma ideia de descredibilizar povos muito avançados, porque ao mesmo tempo o que se estava tendo em muitos dos povos europeus era aquela casa podre de palha amarrada, né? Que não tinha grandes, entendeu? Grandes avanços. Então, tem comunidades maias, astecas que construem impérios enormes. Não, não tem como, né? Na visão deles, são seres
primitivos, seres que não evoluíram, como podem ele ter um desenvolvimento científico e tecnológico há tanto tempo, né? E para piorar, como teve a gente viveu uma experiência histórica de colonialismo e neocolonialismo, a gente também não pôde ver grandes povos que poderiam ter evoluído de maneiras diferentes, mais orgânicas, menos orgânicas na tecnologia, chegarem no seu ápice, foram atravessados por virarem colônias, serem colocados numa situação de escravos. Então, a gente teve muito disso na a própria América Latina, os povos latinos que foram oprimidos e colonizados pelos espanhóis. A gente teve os egípcios que foram muito massacrados à época pelos gregos, os próprios gregos foram massacrados pelos romanos. Então, é sempre uma história de recortes também, né? De domínio. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? De descredibilizar. Como é que o Egito, um país africano de pessoas que não eram brancas, conseguiu erigir monumentos históricos que permaneceram por centenas de anos? Ah, foram os aliens, com certeza, porque eles não poderiam ser, entendeu? Então, tem muito desse exercício de descredibilizar, porque a gente não tem monumentos dos povos colonizadores que são equivalentes e que permaneceram dessa forma. Exato. E agora uma outra pergunta, antes da gente entrar na parte de tecnomagia. O que que você considera, assim, dos seres descritos do cosmos horroroso, dos seres horrorosos descritos por Lovecraft, por exemplo? Você Ah, acha são. que eles, como seres de buraco negro, ou seres de imenso poder, Cthulhu, etc., você acha que eles existem, que eles são pura ficção? O que que eles são? Olha, eu acho que assim, ó, a primeira coisa que é importante quando a gente lê Lovecraft, que é importante entender, é um peso de um racismo que tem nessas obras, né? Porque quando a gente lê todos os textos que falam de Cthulhu, por exemplo, é sempre o Lovecraft escrevendo que são os negros que estão cultuando e que querem trazer Cthulhu de volta, e que a própria estátua que tinha de barro de Cthulhu que é presente, é uma peça-chave de um dos contos do Lovecraft, estava em posse de uma comunidade de negros. Inclusive, ele faz passar as histórias dele em Nova Orleans, que eram onde muitos negros que eram libertos estavam cultuando o voodoo. E sem conhecimento nenhum das divindades que existiam dentro do voodoo, dentro da santeria e dessas comunidades que se radicalizaram lá. Então, eu acho que parte daquilo que o Lovecraft escreve vem de um medo tremendo daquilo que não era branco, daquilo que vinha de uma crença que não era a dele, né? Então, muito do que é o terror, se a gente pega para ler hoje, a gente nem tem muito tanto medo assim, quando a gente tem isso em mente, porque na verdade a gente está vendo, ó, é como se fosse alguém que vê uma incorporação num terreiro brasileiro e acha que, meu Deus, é o cachulo, é o demônio, uma coisa assim que veio para mesmo do mal, né? Uma coisa do mal. Então, tem isso muito forte assim do a partir disso, aquilo que tem a ver com a forma, aquilo que tem a ver com. Talvez tenha vindo de uma inspiração, de uma visão dele de seres de outros lugares, mas ele contextualiza isso numa posição muito racista. Assim, é muito difícil ler Lovecraft e não ter na mente isso, essa ideia desse peso do racismo. Por exemplo, tem um Exmouth, né, que é uma cidade que fica muito Uhum. próxima, por exemplo, de lá. E as pessoas são descritas como são Dagan. descritos, por exemplo, descendentes de negros, indígenas, que são tidos como aparência de peixe. Mas quando você olha a própria descrição de como as pessoas são, tem características negroides ou características indígenas. Então, Uhum. vem de um peso assim, de preconceito muito forte. Acho que tem um pouquinho das duas coisas. Entendi. Agora vamos voltar então para a tecnomagia. Essa tecnomagia, é, daqui para frente, você acha que eles vão aparecer mais? Que a tecnologia vai melhorar? O que que a gente pode ver? Porque eu já vi que a questão do câncer vai ser erradicado. Câncer e problemas no coração, daqui a no máximo aí 10 anos, 15 anos, a gente já vai ter vacina contra HIV isso. também.
Acho que o HIV também é algo que já Uhum. já está superado. Já tem alguns relatos até de pessoas que tiveram transplante de medula num tratamento muito específico que foram curadas. Talvez isso seja algo superado também. Mas eu acho que esse é o caminho. Acho que é, então, até dentro daquilo que eu estava falando, né? A Terra, ela sendo um lugar hoje de prova e expiação. Então, a gente tem esse conceito muito clássico e difundido dentro de várias linhas espirituais da Terra como um lugar de tormento, de punição, né? É, e que passaria a ser um local de repouso, de descanso. O que que mudaria dentro daquele projeto encarnatório que eu estava falando para você? Supera-se a morte, porque a morte é uma regra de um plano encarnatório. Inclusive, a reencarnação, vida e a morte é parte de um projeto encarnatório, que tem lugar que não tem. Um ser alienígena, por exemplo, não está mais suscetível desses antigos evoluídos, não está mais suscetível a uma lei de vida e morte. Por isso que eu brinquei que todos estão mortos. Porque não tem mais a distinção entre o que é a vida e a morte, entre o que é estar dentro de um corpo e não estar. Né? Então, isso já é superado. A lei do esquecimento, que é uma lei muito humana, também superada por meio de tecnologia. Né? Então, a tecnologia superando o que é a morte, a tecnologia superando o que é o esquecimento, a tecnologia superando o envelhecimento, a Uhum. degradação do corpo, a própria mudança dos nossos corpos para vivermos novas experiências. De novo, né? É sempre o corpo como o meio em que as experiências acontecem, que as experiências se dão, são possíveis. Só, A gente. só um momento. O que eu acredito ainda é que a gente vai viver um período de transição. Eu não acho que a gente, nesse princípio, né, pensando assim no espaço de 100 anos, eu não acho que a gente vai conseguir superar a morte ainda. A gente está caminhando ainda para a transição, é isso que eu vejo. Vamos viver mais, ter uma vida mais longa, e se a sociedade criativa ou algo similar a isso for realmente implementada com a ajuda dos programadores, vamos viver realmente aí bem mais, né? Um milênio, digamos assim. Mas eu não creio que seja algo que ainda neste momento seja uma superação completa da morte, sabe? Eu concordo com você. Assim, a gente tem até, por exemplo, falas de astrólogos que dizem o quê? Que a gente está cada vez mais próximo dessa era de aquário que está para chegar, que ainda não se manifestou, mas que está muito próxima de, e o fato de ficar cada vez mais perto dela acontecendo deixa a gente sempre à margem dessa revolução tecnológica, científica e tudo mais, né? Então eu também acredito que vai mudar. Vou falar temas polêmicos, assim, que as pessoas da ufologia mística acreditam, que não vão haver mais crianças. Uhum. E, por exemplo, o mundo em que se domina a maneira de como o espírito entra num corpo, se domina a maneira em que, se a gente acredita em espírito, se a gente acredita em reencarnação e karma, portanto, a gente acredita que o espírito vem para cá num corpo para ter uma função. Acredita-se que a gente perde muito tempo nessa fase inicial da nossa vida cognitiva, em que a gente precisa reaprender a comer, reaprender a falar, reaprender a fazer conexões, reaprender os sabores, quando a gente já fez isso umas centenas de milhares de vezes. A gente já passou pelo. Se a gente já reencarnou 1000 vezes, a gente já passou por esse processo de falar gugu dadá em 1000 línguas diferentes, né? Então, se tem tecnologia suficiente para entender como o processo de nascimento, de geração, de fertilização e de como esse espírito se vincula àquele corpo que está nascendo, para nascer de fato, a gente tem uma superação tecnológica futura daquilo que significa a infância. Se a gente entende como o conhecimento entra na nossa mente, entra no nosso espírito, vem da gente, sai da gente, porque o esquecimento é superado. Portanto, se o esquecimento é superado, por que temos que passar por uma fase de crianças? Então, tem linhas que dizem que o futuro é um futuro em que as crianças não existem mais, em que é bem como pegar um Uber. Quem o espírito que tiver que vir para cá vai vir, vai pegar aquele corpo. E também disse que mulheres não engravidarão mais no futuro. Há uma linha da ufologia mística que diz que é superado, né? Que essa vinculação é feita por meio da ciência ou fora do corpo da mulher, é, e que, portanto, essa função da reprodução também mudando,
a ideia do que é reprodução também mudando, então um desenvolvimento tecnomágico, tecnológico, muda a ideia do que é a concepção, muda a ideia do que é o nascer, muda a ideia do que é a infância, colocando a gente já, por exemplo, num corpo adulto, com esclarecimento, lembrança, entendimento do que já fizemos em 5, 6 vidas atrás, por exemplo. Então, Entendi. muda muito. A experiência de viver num mundo assim é outra. A aquisição de conhecimento. E aí a gente tem um aprimoramento. Ah, isso é uma coisa que eu queria falar também, que é muito importante, eu acho, para quem está entendendo, para quem quer estudar ufologia compreender. A ideia que eu estava falando do ET mal e do ET bom, né? Imagina esse mundo que a gente falou. Esse é um mundo que tem um nível de compreensão sobre a ciência, um nível de compreensão sobre a relação entre todos os seres, de entender que aquele ser no mar e você estão vinculados ao mesmo local, à mesma regra, à mesma lei, quer dizer, esse desenvolvimento também é profundamente ecológico, né? Sustentável, ecológico e tudo mais, né? A partir do momento que há esse conhecimento das leis naturais e como a nossa ação interfere na lei natural, interfere no outro, a gente melhora moralmente. Então, há uma ideia de que um ET, por exemplo, ou um ser extraterrestre que tem tecnologia, tempo de vida, entendimento das leis naturais tão fortes a ponto de chegar no nosso planeta e se comunicar, é evoluído o suficiente para também ser evoluído moralmente. Uhum. Então, assim, então, o que que a ufologia mística fala? Se a gente lembra da gente há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, em que as pessoas estavam sendo, enfim, o modo de vida era bem mais primitivo, embora nem tudo tenha mudado, né? Embora a gente não tenha sido feliz em avançar moralmente em tudo, mas não dá para dizer que o nosso entendimento ético e moral é tão, entre aspas, atrasado como era há 1.000 anos atrás, porque a nossa ciência evoluiu, o nosso entendimento sobre as coisas também mudou. Então, um ser que tem milhões e milhões de anos de vida, uma população que tem milhões de anos de vida, tem tanto conhecimento acumulado que deixa de agir dentro desse padrão dialético. Por isso que, Uhum. para a ufologia mística, essa ideia do bem e mal, do ser bonzinho e do ser malzinho não existe. Acredita-se, portanto, que seres que têm esse desenvolvimento tão amplo não caminharia de uma maneira simplista por aquilo que entendemos como mal. Então, em teoria, não existe ET mal. Existe dentro dos seus planos presos encarnatórios. A partir do momento em Uhum. que isso se expande, avança ao nível como esses que vêm para cá, não tem como, com o nível de desenvolvimento tecnológico e científico que tem, não também terem evoluído moralmente em consequência. Então, isso é uma coisa muito importante também para quem está estudando, de refletir, de pensar, nossa, mas se esse ser é tão desenvolvido assim, ele não sabe as consequências, as implicações para o universo, para o mundo, daquilo que se faz? Ou seja, se evolui tecnologicamente e a tecnologia não muda em nada o entendimento ético, moral, filosófico que esse espírito, esse ser tem. Então, não dá para fazer esse estudo descasando aquilo que é o desenvolvimento tecnológico daquilo que é o conhecimento das leis naturais e como as leis naturais vão mudar o nosso comportamento para um comportamento não invasivo. Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, por exemplo, imagine as formigas. Eu amo as formigas, eu entendo assim o mínimo de como as formigas funcionam, mas ao mesmo tempo eu não fico olhando para o chão se eu tô matando ou não as formigas, entende? Assim, eu não iria lá chegar, tacar fogo nas formigas, colocar concreto em cima das formigas, nada disso. Mas ao mesmo tempo, eu não fico olhando no chão, não tenho nem como, pelo meu tamanho em relação às formigas, ver se eu tô pisando ou não. O meu entendimento muitas vezes a respeito da moral alienígena é exatamente isso. Para muitas dessas civilizações, não digo todas, mas nós seríamos mais ou menos como formigas, assim, é nessa alegoria que eu estou tentando formar, sabe? Então não é nem Sim. que essa civilização viria aqui acabar com a gente ou
sabe? É só que talvez pela vivência dela, o modo de vida dela, realmente não importa olhar se tá pisando no chão, se a formiga tá ali, se não tá, sabe? Então, E isso me deixa talvez você tenha. pensativa. Sim, talvez você tenha razão. O que eu quero só quebrar e talvez tudo possa acontecer, porque a gente tem milhares desses seres, milhares de níveis de evoluções diferenciados, com milhares de níveis tecnológicos e morais acontecendo simultaneamente em múltiplos universos. Então, provavelmente a gente vai encontrar muito de tudo. O que eu quero quebrar é só essa ideia dicotômica clássica entre o ET bom e o Concordo. ET sabe? Essa ideia de que o reptiliano, o draconiano estão ligados a Lúcifer e que vem implantar o chip da besta na nossa pele para sermos escravos de Satanás, sabe assim? Então, essa fala é uma fala que fala, nossa, esse ser então com Concordo. esse desenvolvimento científico tão forte a ponto de vir para cá, de aparecer milhões e milhões e milhões de quilômetros, coisa que a gente no, aqui sofre para mandar um rover, um robozinho, que com Uhum, sorte sobrevive num planeta que está aqui do lado, quer dizer, uhum, o ser humano talvez precise de mais 15 mil anos, sei lá, para conseguir fazer aquilo que se diz que eles fazem com a gente, uhum, né? Então, eu dei esse exemplo. 2.000 anos atrás, a gente já tinha uma moralidade tão rasa, tão escassa pelo que conhecíamos da lei do mundo, das leis da ciência. Imagina a gente daqui a 10.000 anos, 15.000 anos, se a gente não uhum. se destruir com as bombas e tudo mais, né? Mas, enfim, se a gente sobreviver ao próprio homem, imagina daqui a 20.000 anos o quanto a gente vai saber sobre como tudo se relaciona, sobre a ciência, sobre a tecnologia, e, portanto, como o nosso comportamento também vai ser minimamente invasivo. E hoje já é até minimamente invasivo, se for parar para pensar, porque o humano, dentro do próprio limite que é enorme, se preocupa em esterilizar, por exemplo, não estou dizendo que é efetivo, mas se preocupa em esterilizar profundamente um rover para que ele não leve um micróbio daqui, alguma bactéria daqui, que acabe virando lá aquilo que domina. Quer dizer, hoje já com a nossa mínima evolução, preocupação em não intervir, imagina daqui a bilhões e bilhões de anos. Então, é só, não estou dizendo que isso é a regra, mas eu gostaria que quem fosse pesquisar não simplificasse tanto as coisas. Concordo, eu concordo plenamente. Eu acho assim, a magia do caos permite que a gente troque as nossas crenças e escolha as nossas crenças. E eu sempre falo para todo mundo, se você tem o poder de escolher a sua crença, de ver a crença como uma ferramenta, então escolha aquela que realmente vai focar na evolução, que vai focar em melhorar a sua vida, que vai focar e que não vai te deixar cheio de paranoias, cheio de lavras astrais, pensando que colocaram um chip para estourar o seu cérebro, pensando que você é, sei lá, é bonequinho de voodoo de alienígena, sabe? Assim, então, eu não gosto dessas crenças, eu não acho que seja produtivo. Atualmente, eu tô com uma postura bem positiva em relação ao futuro da humanidade. Eu escolho em socializar o luxo, sabe? Eu acho que todo mundo merece uma vida de um mínimo de luxo. Todo mundo merece ter casa, todo mundo merece ter carro ou meio de transporte, todo mundo merece ter comida, todo mundo merece ter saúde, educação, sabe? É esse o futuro que eu quero. Eu não quero. Eu acho que todo mundo merece ter uma renda universal, especialmente com a inteligência artificial. É isso que eu acho, sabe? Assim, eu não vejo problemas que eu sempre falo em uma pessoa querer sair para viajar, ter um iate, ter as bolsas, ter o que quiser. Acho que todo mundo tem que ter mesmo viver do bem e do melhor. Só que eu acho também que todo mundo precisa ter uma base do mínimo para sobreviver nessa sociedade. Então, eu escolho acreditar atualmente que os programadores querem o melhor da humanidade. E que tá todo mundo de saco cheio, tá todo mundo cansado desse negócio, vai terceira guerra mundial, vai Putin estourar as bombas, não vai, vai Biden cair bobo porque não sabe mais o que tá falando, ficar só caindo aí de um lado pro outro. Então, assim, eu tô cansado
desses seres humanos, desses líderes muito fracos ou muito perigosos, mentalmente instáveis. E eu acho que está na hora de mudar. Eu acho que está na hora da gente deixar o capitalismo de lado. Sem. É aí que tá, que as pessoas não entendem que deixar o capitalismo de lado não significa abraçar a pobreza. Eu acho que a sociedade como um todo tem condições de fazer uma renda universal, de colocar o luxo e chega de sofrimento. A gente fica muito aberto ao sofrimento, fica o tempo todo chamando pelo sofrimento. Ah, porque meu filho tem que aprender a se virar. Ah, porque meu filho tem que crescer na lavoura para aprender a ser gente, tem que sofrer para aprender a ser gente. Dá-lhe o chicote nas É, gerações, dá-lhe o é, chicote. Tô você vê que cansada disso. eu acho que você tem razão, acho que é nesse sentido, até se a gente pega a doutrina marxista, porque para quem não me conhece, eu sou bacharel em política pública, então estudei muito isso, né? Não que isso também me faça mais qualificado ou menos qualificar qualquer pessoa para opinar, tá, gente? Não estou Mas vindo faz aqui sim. dar nada, mas eu sou profissional nisso, da mesma maneira que um médico é capaz de falar sobre medicina, eu, né, estudei muito tempo disso. Bom, e aí o que que acontece? A gente tem até Marx mesmo, né? O próprio Marx, falando sobre o marxismo, ele é um grande defensor da tecnologia. Há várias palestras registradas do Marx, que foram transcritas, né, falam de como ele era um extremo entusiasta do que era tecnológico, porque ele acreditava que as máquinas fariam um serviço que hoje uma pessoa explorada faz. E ele acreditava que isso, numa projeção para o futuro, permitiria que o ser humano pudesse se aprimorar, ao invés de ser explorado para que outra pessoa pudesse enriquecer. Então, dentro de uma dinâmica como essa, um Jeff Bezos, alguma coisa assim que nem se ganhasse em todas as megacenas de todos os países do planeta, desde que foi lançado até hoje, não seria 1% do que ele tem, né? De como essa concentração de renda produz, por exemplo, um nível de exploração tal que o ser humano não consegue estudar, que o ser humano não consegue aprender, que o ser humano não consegue evoluir, e um local que seja avançado tecnologicamente e moralmente superaria esse regime com muita naturalidade, tá? É, então, eu gosto muito de lembrar as pessoas que, dentro dos estudos daquilo que é o socialismo, daquilo que é o comunismo, o Marx ele era um grande entusiasta da tecnologia. E aí, quando eu olho para as IAs hoje, eu não consigo esquecer do que o Marx falava lá atrás, sabe? De gente que, eventualmente, se isso evoluir, possa libertar o ser humano para fazer outras coisas. Mas aí Assim vem outro. como, só um adendo, assim como a tecnologia, na minha opinião, libertou mais as mulheres do trabalho doméstico do que o feminismo liberal. Esta é a minha opinião. O feminismo liberal realmente, né? O próprio liberalismo, de uma maneira grande, enfim, né, extensa. Mas pegando então ainda do gancho da ufologia que a gente estava falando. Então, por exemplo, o próprio Nosso Lar, né? A gente tem a história do Nosso Lar que é muito benquista, mesmo dentro do kardecismo, que é uma religião liberal, que vem de um berço liberal, de uma época liberal. Então não dá para também estudar o kardecismo e desvincular essa religião do sistema econômico e político que estava vigente lá. Então, se conta o quê? Se conta que o André Luiz, que é o protagonista, né, o espírito que está passando pelas experiências do Nosso Lar, assim que ele morre e sai do umbral, ele vai para essa colônia que é o Nosso Lar, e imediatamente ele é tratado num hospital sem que ele pague nada. Então, a gente tem o SUS do Nosso Lar, digamos assim, entre aspas. A gente tem uma casa que foi oferecida para ele, tinha uma casa plena para ele lá, imediatamente, no dia um. Ele não precisou comprar, né? Ele não precisou financiar, ele não precisou sequer trabalhar. E a gente tem a ideia até do que significa pagar para morar. A gente tem um sistema aqui no nosso mundo em que a gente nasce para viver o que a gente tem que viver e a não ser que os nossos pais tenham uma casa, a gente não. A terra não é nossa, a gente vem para a terra e a terra não é nossa. Exato. Então, vê o quanto a gente tem que evoluir, o quanto a gente tem que aprender, para que a gente chegue num nível de entendimento ou de evolução que um ser como esse, que já superou tudo, né? Tudo, sabe, tem.
Então a gente vai caminhar. Eu acredito, assim, é claro que hoje a gente está numa zona intermediária, como você trouxe aqui, eu concordo, em que, por exemplo, tem funcionário que está sendo ainda mais explorado com o uso do IA, sendo obrigado a usar a IA para trabalhar 5 vezes mais do que ele trabalhava antes. Tem muito Exato. relato disso. Tem gente que vai ficar sem emprego Uhum. e vai ficar precário, num sistema precário, cada vez mais especializado E em uma... exatamente por isso, gente, pegando essa parte da IA, veja bem, estamos falando de médicos sem empregos, de advogados sem empregos, de engenheiros sem empregos. Todo mundo pode todo mundo. roubar, até mesmo espiritualista, porque você hoje tem robôs que te ensinam a meditar e tudo mais. Todo mundo pode ficar sem emprego, entende? Então a gente tem que ter uma renda universal. O meu grande receio, digamos assim, é que eu vejo assim muito claramente o nosso futuro ser dividido em dois e nós irmos para esse escolhermos sem querer essa questão da autodestruição até que a tecnologia nos separe, quando na verdade nós podemos usar a tecnologia ao nosso favor. Então, eu acho que a gente deveria fazer, não sei, a gente deveria se unir na magia do caos, pelo menos o nosso grupo, que é um grupo confiável, até mesmo para buscar talvez essa integração com os programadores, por meios de magia, de oração, do que quer que seja, para realmente influenciar a humanidade. É, Eu concordo muito. eu sei o que a gente fez em Little Van Garden, só pegando um pouco de Little Van Garden. Assim como tá no nosso lar, a gente também tem saúde, educação, transporte, tudo é gratuito. E assim, é só o luxo do luxo que você tem que pagar extra. Ou se você realmente não for cidadão iniciado, que é a única coisa que a gente colocou, que tem que ser, mas justamente por conta das guerras que nós tivemos aí com essa questão de expulsar os fascistas. Por quê? O que ocorre com Lyrian Vangada é que muita gente não entende que nós não somos nem o umbral e nem o céu. Nós somos outra coisa. Nós temos uma outra cultura, um outro estilo de vida, uma outra maneira de enxergar a vida que não seja. É justamente o que você falou, não é bem nem o mal. Pode ver como mal em algumas áreas, como bem em outras áreas. Só que aí quiseram começar a impor muito a cultura cristã, judaica cristã em cima da gente, quiseram que a gente recebesse muitas pessoas que tentavam o tempo todo modificar o nosso pensamento. Resumindo, muito resumidamente, que vai sair um livro sobre isso também, mas nós agora estabelecemos essa questão para que a gente consiga, numa política de proteção, proteger a nossa cultura contra as influências de querer impor o que é o bem e o que é o mal na gente. Então a gente teve que ter essa Perfeito. política protetiva. Apesar de E eu... O ideal seria que não tivéssemos que fazer isso, mas por força maior, tivemos que fazer isso, entende? Senão a gente ficaria à mercê do que o cristianismo, do que o kardecismo, do que espera concordo. de um reino. E de como isso vem de realmente dessa cultura, porque se você, claro, a gente tem algumas discussões aqui que pegam muito o Red Pill, que pegam muito esse povo da direita conservadora que fala, mas se tiver comunismo, como que vai, um monte de vagabundo, eu não sei o quê, como se o trabalho fosse mal visto, né? Então, a primeira coisa que a gente falaria sobre a utilidade, pertinência, a função do trabalho. No próprio nosso lar, por exemplo, todo mundo contribui, todo mundo trabalha. Não tem uma ideia, assim como o próprio socialismo e comunismo em nenhum momento fala que as pessoas não trabalhariam. O Marx ele é entusiasta da tecnologia, entendendo que a tecnologia facilitaria processos que a gente não teria que fazer mais com as nossas mãos, ocupando o nosso tempo, e a gente teria o tempo vago para um aprimoramento intelectual, ético e outros. E aí, mas a gente fala disso como se fosse uma discussão e um fenômeno contemporâneo, e não é. Porque quando a gente pega as doutrinas, os estudos dos gregos, por exemplo, vamos lembrar dos deuses gregos. Quem é o único deus que de fato trabalha 24 horas por dia? Hefesto.
Hefesto é aquele que tá que nem um desgraçado, acorrentado, martelando aquele demônio, coitado. De noite, como ele é citado, como ele é descrito como um deus feio, como Uhum. um deus torto, que ninguém quer. Afrodite, que é o deusa do amor, prometida para ele, não quer. Não quer ele. Quer Ares, não quer ele, mas foi prometida para ele, né? Então, tem várias histórias que deveriam acontecer, em teoria, entre. E até acontecem uma outra, mas que deveriam acontecer entre a ideia do amor e a ideia do trabalho. Hefesto, em última essência, é trabalho. Era assim que os gregos enxergavam quem trabalhava. Porque o trabalho braçal, o trabalho da mão para o grego era uma vergonha. E quem fazia era um escravo. Uhum. Enfim, a hipocrisia também daquele povo, né? Mas o que que era o lindo, o que que era o bonito? Era aquele que estudava, era aquele que tinha a honra, era aquele que tinha a glória, era aquele que passava o dia tocando música, comendo uva, esse era o bonito. Então, para uma moralidade grega, o trabalho era uma vergonha dessa forma, Uhum. né? Então, veja como essa ideia do que significa trabalhar, do que significa contribuir, né? Do que significa nível socioeconômico de renda não é nossa, mas aí a gente tem um atravessamento desse entendimento de que dedicar a sua vida inteira ao trabalho e não dedicar ao estudo e não dedicar ao crescimento é uma vergonha que é solapada por um entendimento cristão judaico que vem trazer uma outra ideia, né? A ideia de que, não, os humilhados, os exaltados, e aquela coisa da humilhação cristã, aquela coisa que vem na Idade Média, pós-Idade Média, de que Deus quis assim, de que você veio pobrinho e servo assim porque Deus quis, o rico veio daquele jeito porque Deus quis, enfim, veja como cada sociedade olha para o trabalho de acordo com o seu próprio sistema de regra. Quer dizer, a gente fala dessa briga de hoje sobre o que é o trabalho e a distribuição do nosso tempo e esforço como se fosse um fenômeno contemporâneo, e não é, né? Ele já tem 1000 anos. E um povo alienígena, um ser que vem de outro espaço, que tem bilhões e bilhões e bilhões de anos a mais, de novo, repito, já passou por essas dialéticas e está outras, muito diferentes. Por isso que eu falo que um ser de muitos anos, tão antigo assim, com tanta evolução em conhecimento, tem condição de enxergar a sua organização e o seu lugar no mundo de uma maneira muito diferenciada. Exato. Acho que, para mim, assim, o trabalho ele dignifica o homem, dignifica, mas o trabalho análogo à escravidão, o trabalho pela necessidade de colocar o pão na sua mesa, o trabalho que te afasta da sua verdadeira vontade, ele corrói o homem. Ele deixa de dignificar para corroer. Já aquela pessoa que está alinhada com a verdadeira vontade, está fazendo aquilo que ela ama verdadeiramente, seja lá o que for, essa pessoa aí sim, ela tem essa sensação de dignidade, ela tem a sensação de honra, de realmente, ela não tem esse peso de ter que se escravizar de uma forma análoga, salva as devidas proporções, salvas as devidas proporções. Ela, enfim, eu creio nisso e eu espero, sinceramente, com os programadores que a gente consiga rever essa questão do trabalho, que a gente consiga modificar para algo que, se não seja necessariamente sociedade criativa, que justamente quer colocar o ser humano como alguém criativo, que seja algo similar à sociedade criativa, sabe? Que não precisa ser necessariamente. O que muitas linhas da ufologia mística acreditam é que o objetivo final é sermos também programadores um dia. Então, acredita-se que nós também criaremos realidades, Que, universos. é, e o então, que que é isso? O que que é isso? trabalho, É trabalho magia do caos, e magia do caos. que é você se Então, tornar o Deus criador. exatamente. Então, a ideia do que é trabalho também permeia a nosso senso ético, cultural, da nossa época e do nosso tempo, e acredita-se hoje, dentro da ufologia mística, com aquilo que a gente tem de indício, de escritos, de inferências,
e o nosso objetivo final não deixa de ser um criador, que é conectado 100% do tempo a uma dinâmica de trabalho, mas que tem a ver com a criação. Mas aí a gente entra também em outras discussões que têm a ver com a nossa época, né, de encarar o trabalho braçal como o trabalho, por exemplo, do pobre, né? E aí a vinculação à classe social e à renda do que significa trabalhar ou não, também aí é também uma outra história, né? Que também faz parte. Alguém que estuda ufologia, quando for ler os textos, quando for atrás do que significa, das implicações disso, precisa ter tudo isso que a gente está conversando como um plano de fundo para não ser levado à conclusão dos outros, para poder ter a própria Recorte de opinião. classe, recorte de renda, recorte de tudo, assim. Agora, eu acho que a gente resolve essa questão justamente com a verdadeira vontade. Se a sua verdadeira vontade é colocar a mão na massa e construir casa, não importa a tecnologia. Vai colocar a mão na massa e construir casa, porque é isso que te faz realmente feliz. Agora, se a sua verdadeira vontade é ser um arquiteto e pensar nas questões da casa, entende? A gente resolve isso com qual que é a sua verdadeira vontade. Porque eu acredito que a verdadeira vontade, justamente, ela foi um acordo colocado entre nós e os nossos mestres e os nossos guias antes de chegarmos aqui. Só que com essa escravização ou análoga à escravização, na qual nós precisamos necessariamente nos prostituirmos pelo básico, entende? Por ter o mínimo na vida, a gente acaba se perdendo. A gente acaba perdendo o que a gente decidiu ali antes de encarnar. A gente acaba esquecendo. Concordo com você. E o que eu acho que assim, a gente talvez só vá avançar quando a gente conseguir, claro, ao longo do tempo, com ciência, então acho que ciência é um pilar muito forte. Então, quanto mais a gente souber sobre o mundo, sobre as leis do mundo, sobre as leis da física, como as coisas funcionam, e não só a ciência nesse sentido biológico, né, de biológica humana, mas das exatas também, da ciência social, né, da ciência psicológica, da ciência da mente, enfim, não só aquilo que é calculável, mas aquilo que é um pouco mais né, criativo, digamos assim. Não que o outro não seja, me fugiu a palavra, mas vocês entenderam, né? Essa coisa de exatas e humanos, né? É, daquilo que é mais difícil de comprovar, né? A gente tem um processo de evolução que vai mudar muito a nossa vida. Só que isso não vai acontecer, ou vai ter uma dificuldade muito grande, ou uma lentidão muito grande, enquanto existir esses conceitos egóicos, de egoísmo, de orgulho. Então, a próprio lema do Kardec é muito engraçado, né? Porque o kardecismo vem dentro de uma dinâmica. Não estou falando mal do kardecismo também, tá? Mas o kardecismo ele vem de um conceito, de conceitos neoliberais, de maneiras de olhar economicamente e politicamente para o mundo que é liberal, mas que nas suas psicografias é profundamente evolucionário, porque eles falam que fora da caridade não há salvação, fora do amor não há salvação, de que o orgulho e o egoísmo são opostos àquilo que é divino, àquilo que é amor de verdade. Então, enquanto houver concentração de renda, manifestações e ações do ser humano voltadas para aquilo que é egoísmo, voltadas para aquilo que é orgulho, teremos concentração de renda, teremos a dificuldade de que uma outra pessoa possa se desenvolver. Então, é muito desse conhecimento que eu falo da implicação de uma ação no outro, né, que o anula ou o liberta, e o como isso para esses seres também que são muito antigos, extraterrestres, também já foi superado, também já foi resolvido. E não dá simplesmente para eles chegarem aqui e falar, ó, gente, seguinte, chegamos, não é mesmo? Estamos aqui, tá? Oi, viemos com a nave parou aqui em cima da nossa cidade. Falar, ó, gente, eu sei que vocês estão muito errados, entendeu? Não é assim que a evolução acontece, né? Até o próprio Marx falava sobre o conceito da dialética, de como a gente sempre vai ter a tese, a antítese, para a gente poder ir para uma nova síntese que vai ser contradita em seguida. Então, a gente conclui algo agora que amanhã a gente também vai contradizer, que é aquilo que o próprio Peter Carroll fala, né, daquela coisa de estar em cima do muro, do mago que assume essa função
de análise, de conclusão, sabendo que amanhã pode ser que ele vá defender o oposto daquilo que ele defendeu ontem, ou de que ele defendeu. Mas quem estuda ufologia também precisa ter essa mente meio aberta, meio ampla e aceitar que amanhã talvez você discorde do que o seu eu de ontem Mas pensou, isso que é evolução, né? Essa é a minha opinião. né? É assim que a gente evolui. Pierre, já estamos chegando aqui a 2h03 quase. Você gostaria de deixar uma mensagem? Como as pessoas podem encontrar as suas redes sociais, podem entrar em contato com você, usar os seus servidores? Como é que faz? Ah, eu podia fazer piada e falar do ET Bilu e falar busquem conhecimento. Mas não, gente, olha, eu acho que é legal buscar conhecimento de verdade, sem brincadeira. Ler material sobre e tentar sempre fazer esse questionamento tá, isso que eu acabei de ler, veio de onde, veio de que sistema, quem que escreveu pensando em quê? Então, sempre contextualizando muito aquilo que lê. Acho que isso ajuda a gente a se libertar um pouquinho, né? Então, a minha dica seria, se quer ler sobre ufologia e leia assim, tenta ler fazendo esses questionamentos. Queira acreditar que a casuística é certa, a mística é a certa, que as duas estão certas, que as duas estão erradas, mas sempre com esse viés do questionamento de quem está dizendo, de quando foi dito. Eu acho que isso é muito importante. Com relação ao meu trabalho, eu convido as pessoas para entrarem, por exemplo, no nosso grupo Magia do Caos. Então, quem não está no Magia do Caos e no Casa do Caminho Caótico, que é um grupo ligado, né, lado a lado, a gente caminha lado a lado ali do Magia do Caos, fiquem à vontade lá no Facebook, né? É, quem quiser conversar comigo e ter leitura de tarô, porque eu leio tarô e a ideia de trabalhar com oráculo é justamente o que me auxiliou nesses contextos de evidência do Corona que eu comentei com vocês, é só mandar uma mensagem para mim no meu perfil do Facebook também, que é facebook.com/Pierre Rinco, tá? Então, pode entrar em contato comigo por ali que vai ter condição de bater papo, da gente jogar tarô e conversar sobre magia também. Só queria mostrar para vocês, pessoal, que o grupo que a gente segue, tá? É esse aqui, com essa capa aqui, para vocês não confundirem, porque o que tá acontecendo muito com a gente, tá? A gente tem agora 41,1 membros, 41 mil, né? Membros. Ô Lu, O qual que que é o link do grupo? Desculpa te atrapalhar. Magia do é Caos esse aqui, BR. ó, Magia do Caos BR, tá? Por que isso, gente? Porque muitas pessoas confundem o nosso grupo. Acham que pessoas que não criaram o nosso grupo nunca nem tiveram, nem fizeram parte. Ou se fizeram parte, já foram expulsos lá no começo. Acham que essas pessoas que criaram o grupo, sendo que não tem nada a ver. Ou entra no outro grupo também que não tem nada a ver e depois vem me perguntar: Lua, fui expulso. Lua falaram mal de mim. Lua me trataram mal. Lua foram deselegantes comigo. Lua foram preconceituosos. Gente, eu não controlo a magia do caos. Nem o tio Pio controla a magia do caos. A gente não controla todos os grupos que são criados a respeito da magia do caos, tá? O único que a gente tem algum controle sobre, mesmo assim, a inteligência artificial do Facebook tem mais controle, é o grupo Magia do Caos BR, tá? Então, assim, gente, sinceramente, entrem nele, vejam essa capa aqui, é esse nome aqui, Magia do Caos BR. Depois, dá uma olhada nos membros. A Lua Valentia está como ADM, o Pierre Rinco está como ADM, o Léo Valente está como ADM. Então, é o grupo certo. Porque fora disso, vocês entram no grupo errado e depois me culpam se, se algo der errado, Sim, e tá? lembrando que já houveram postagens que a Lua fez, que eu fiz, que falam muito sobre ufologia. Tem um texto que eu, por exemplo, deixei no Magia do Caos, com infográfico, inclusive, explicando cada uma dessas esferas, trazendo questionamentos muito importantes para quem quer estudar a vinculação de magia do caos e a ufologia. Vocês vão encontrar aí.
É bem Espera interessante, aí que eu tá? quero ver esse gráfico. Aqui, eu cheguei na da coroa Sigma. Aqui, para quem quer. Depois é só colocar lá, coroa Sigma. Vocês Sim. vão ver a servidora do Tio Pi. Mas eu quero ver esse infográfico também. Ah, eu acho que se você pôr ufologia, PR, talvez você encontre na lupa. Ah, tá. Deixa eu ver aqui, ó. Só para dar uma olhada. Pode continuar falando, só que eu estou Então, quem pesquisando entrar aqui. no grupo usa a lupa, viu, gente? Porque a lupa do grupo é um mecanismo de busca em que vocês podem filtrar assuntos muito específicos. Então, tem textos que já escrevemos com o recorte da ufologia que vocês vão encontrar muito facilmente no grupo. Não, gente, os textos do Ah, Pierre são os melhores. Os textos dele são é tudo pro nosso grupo, né? Sem Pierre não há o grupo Magia do Caos. sem lua, É, do Rabadinho do Caos do Brasil. os textos do Pierre são maravilhosos. Só não tô conseguindo achar. Olha, tá no meio dos nossos textos. Ai, gente, Ai, é muito Omelete das divertido. Inimigas. A gente faz. Ah, Kardal rindo. Eita, às Ai, vezes, muita é memória. muito bom. Ah, Aqui, esse ó, aqui, aqui? nessa postagem é que eu falo do Corona, Lua. Ah, Não esse sei se aqui, dá, ó. dá para aumentar para o povo Corona ver. Você aqui, ó. consegue para as pessoas verem? Dá para dar Deixa eu zoom ver se eu aqui para o povo consigo ver? aumentar. Quero vocês verem que é verdade o que a gente falou, né? Então, ó, contem aqui como foram os sonhos de vocês nessa noite da data limite. Lembra que eu contei essa história no começo da nossa live? Aí eu falei, ó, tio Pi sonhou com um ser sem forma que ficava me falando uma palavra repetidamente. Parecia algo importante, era uma senha, uma dica ou uma coordenada. Eu acordei correndo, repetindo essa palavra sem parar. Era algo como corona, carana, carona, qualquer coisa assim. Aí eu falo, olha, eu tenho quase certeza que a palavra era corona. E vocês podem ver que a data, ó, é 21 de julho, que foi justamente o dia seguinte da data limite, que foi no dia 20. E é uma E olha postagem sem. só, não, eu acho que foi no dia, é porque aqui na Austrália eu tô vendo do dia seguinte, Ah, pode ser, pode entendeu? ser. É Eu porque sei aqui que, para vocês verem. E é uma postagem que nunca teve edição. Todo mundo pode não olhar, teve nunca foi edição, ó. editado. Não teve edição. Então, no E caso, você nesse achou dia, que fosse, né, o local lá? porque foi no Corona, no Novo México, em que o incidente de Roswell aconteceu, que é o mais famoso da ufologia. E que eu acho que, inclusive, é uma grande, entre aspas, coincidência, não é à toa que no local que tem o principal incidente ufológico no mundo, que a gente teve o nome de uma doença que foi um grande. Ai, eu morri com a Bolsonaro que passou. Ai, gente. Esse Mas vocês grupo é vão o encontrar, melhor. se pesquisar, consegue encontrar a minha postagem ufológica. Tá aí no meio. Opa. Mas para vocês Não verem o quanto que tô. a gente já escreveu, né, gente? O quanto a gente já produziu de Nossa, mas é conhecimento. demais. A maldição de Medeia que viralizou. E muita gente rouba esse conteúdo, né? Muita gente coloca em outros sites, etc. Isso que é que mais me Aí, aí, acaba. você passou. Aqui, aqui, Você aqui. achou, É Lu? esse aqui. Não, sobe mais um, Mais um. mais um. É. Aí, ó. Essa postagem aqui que eu falo bastante, que eu explico bastante, que tem um infográfico dessas, desses Posso níveis. botar. Eu posso dar uma fixada nela? Ué, eu não tenho Pode. como fixar? Aqui é muito Não, antigo, não, talvez seja não, por isso. não tá me deixando fixar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um up aqui. Vamos dar uma olhada. Mas se vocês olharem, tá vendo o que eu comentei? Então tem os seres ascensionados, os seres de luz, Ah, vamos ver, ó. aquela. Clica por gentileza no infográfico, Lua, na imagem. Desculpa te atrapalhar. Não, imagina. Então, vocês estão vendo o que eu comentei com vocês? Tem umbral, penumbral, seres de luz, os ascensionados e onde ficam os programadores astrais. Então, aquilo que eu estava explicando no começo da nossa live, está explicadinho aqui nesse infográfico.
e no texto que vem junto com o infográfico. Então, quem tiver interesse, pode procurar essa postagem, esse infográfico, que aquilo que eu expliquei aqui na live está muito explicado. A base disso também foi lá do professor Laércio Fonseca. Então, Uhum. as pessoas podem ler o texto e também ir atrás dos escritos do professor Laércio, que vão encontrar similaridades. Aqui, claro que eu apliquei a magia do caos, né? Os deuses, eles estão aqui entre a luz e os seres ascensionados? Isso, exatamente. É isso mesmo. Uhum. Tá. Então, esse foi o infográfico que eu fiz na época. É a postagem de 24 de junho de 2019, quem quiser encontrar. Faz anos que a gente está produzindo no grupo, né? É, eu acho que, sinceramente, toda a produção você tinha que reunir tudo e botar num livro. É Reunir tudo. verdade. É Porque mesmo. é muito excelente, assim, é um conteúdo que você não vê nos outros grupos, você não vê no. A não ser quando roubam, aí você vê. Mas assim, o conteúdo que você realmente produziu, assim, é excelente. Eu acho maravilhoso. Eu acho que tem que postar mais, tem que criar mais, botar tudo num livro, que é muito Vou bom. sim. Luan. E obrigado pelo carinho e generosidade, porque se eu pude escrever aí é porque você sempre me inspirou, é porque você sempre abriu esse espaço tão docemente para mim. E só posso te agradecer também. Você Não, mudou minha vida e você sabe disso. imagina o grupo Magia do Caos, ele é o que é porque você tá nele. Muito Muito obrigado. obrigada. Gente, então é isso. Nós acabamos por aqui, ficamos por aqui. E se você quiser ver mais o Tio Pi aqui no canal, mande uma mensagem para ele, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, gente.